Parece que os portugueses não estão gostando nada dessa história do Santos enrolar o Arouca de Portugal, hein? Parece que lá em Portugal eles estão bravos com a diretoria do Santos, que estão ganhando tempo no caso João Basso El Bigodinho. Enquanto o Basso Bigodinho curte férias em Mangaratiba e joga futebol e bola pra lá, bola pra cá, vai no drive-thru, né? Com o carrinho do golfe. Os portugueses estão bravos com o Santos Futebol Clube. Tiago Jordão, em entrevista ao portal Trivela, um diretor do clube português Arouca falou toda a verdade sobre o caso João Basso Bigodinho. E está muito insatisfeito com a postura do Santos, Jordão. Muito insatisfeito, Marcão. O diretor-geral do Arouca, o Joel Pinho, em entrevista à Trivela, revelou que o Santos tentou parcelar a pendência com relação ao pagamento da dívida que o Peixe tem com a equipe do Arouca a respeito do jogador João Basso, Marcão, que hoje gira em torno dos 16 milhões de reais e que inclusive eles recusaram este parcelamento. E quais foram as aspas do Joel Pinho para o portal Trivela, Marcão? Foram as seguintes: o Santos tentou chegar em um acordo conosco, mas a proposta era horrível. Eles queriam pagar os 2,5 milhões de euros em um ano. A dívida já existe há quase 2 anos. É inaceitável o que estão fazendo, disse o dirigente do clube português, Marcão. E ele ainda disse mais. Ele disse o seguinte: a verdade é que o Santos foi ao TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, para ganhar tempo e não receber o transferban agora. Mas é verdade também que isso lá na frente vai sair ainda mais caro para eles. É inaceitável que um clube que tem o Neymar e na última janela contratou Benjamin Rolezer por 12 milhões de euros, não tenha 2 milhões e meio de euros para pagar o que deve. Fechou o comentário do diretor português Joel Pinho. Estão insatisfeitos com o Santos por lá, Marcão. Eu gostei aqui de uma frase do nosso amigo Varandeiro. Cadê aqui o nosso amigo Varandeiro? Ah, tá difícil achar aqui. Ele colocou o seguinte: bravo tô eu com o João Basso. Ih, mamãe! É verdade, viu, cara? Que novela pelo João Basso. Agora o diretor do Arouca de Portugal, repita o nome dele, Jordão, por favor. Repita o nome do diretor do Arouca de Portugal. O Joel Pinho. O Joel Pinho, Jordão, ele tem razão. Porque o Santos está utilizando de uma estratégia que pode custar muito mais caro para o clube mais à frente, né? Muito mais caro. O Santos está empurrando com a barriga essa dívida do João Basso desde a gestão Andrés Ueda. O Santos não pagou nada para os caras. O João Basso chegou por 12 milhões de reais. Já se fala em 16. Daqui a pouco o João Basso vai ser 20 milhões de reais. Ou seja, todo esse prazo que o Santos está ganhando, Jordão, isso vai custar muito para os cofres do clube. Por um jogador que não joga. Por um jogador que a gente sabe que não tem potencial para jogar no Santos. Ou seja, resolve isso logo, cara. Vamos parar de empurrar com a barriga esse problema. E mais, Thiago Jordão. E mais. É a imagem do clube que está em jogo, Jordão. Assim como o Santos hoje tem dificuldades para contratar jogadores na Argentina, porque o Santos hoje é mal visto pelos dirigentes argentinos. Os caras se falam, os caras se conversam. O Santos fecha mais uma porta lá no futebol português. Isso expõe o clube, expõe a marca Santos. Então, por mais que muitos comemorem, não, o Santos ganhou mais prazo. Isso vai custar muito aos cofres do Santos, tá, Thiago? Quanto mais você prorroga, quanto mais você deixa o tempo passar, mais cara fica a dívida. Então, hoje eram 12. Passou para 16. Daqui a pouco é 20 milhões. Então tem razão o presidente do Arouca, né? Agora, infelizmente, temos aí um mico na mão chamado João Basso. E os caras não querem o João Basso de volta, né? Eu vejo muita gente falando, devolve o João Basso pro Arouca. É claro que se pudesse fazer isso, o Santos teria feito. É que ninguém quer o João Basso, Bigodinho. Ninguém quer. Agora vamos ver se o João Basso, Bigodinho jogando pelo menos como titular, Thiago Jordão. Né? Porque estão forçando a barra para que ele seja o titular do Santos, o parça, novo parça oficial do Neymar. Vamos ver se ele jogando como titular, ele consegue ter mercado para ser negociado no final do ano. É a única solução e talvez seja essa a aposta do Santos, né? Fazer com que ele jogue, deixar ele na vitrine para que ele seja negociado e os valores repassados ao Arouca de Portugal.
Exato, Marcão, em que o Santos consiga pagar essa dívida à vista, né? Porque, Marcão, é feio, principalmente se tratando... Não vou nem entrar no mérito se o Arouca de Portugal é um grande time ou não, Marcão. É você ter respeito pela outra instituição. Eu acho que o Santos, se ficar mal visto no mercado, Marcão, é prejudicial em tudo. Você fica mal visto no mercado, as pessoas vão começar, os dirigentes dos clubes vão começar a fechar as portas para você, vão rejeitar as suas ligações, e é feio, Marcão. Infelizmente o Santos hoje não tem, o presidente Marcelo Teixeira mesmo disse que o Santos hoje mais gasta do que deve. Ele não deveria ter orgulho de falar isso, ele deveria ter vergonha de dizer isso. Ele deveria falar, olha, hoje a nossa situação financeira é sim complicada, mas vamos equalizar. O Santos tem que ter lucro, Marcão. Um clube de futebol, querendo ou não, tem que ter lucro, senão você só se afunda em dívidas e passa vergonhas como essa e não conseguir quitar 2,5 milhões de euros. E o diretor-geral foi bem, ele falou, ó, como é que um time que tem o Neymar, um time que pagou quase 12 milhões de euros no Benjamin Rollaser, não consegue me pagar 2,5 milhões há mais de 2 anos? Ele tem razão, Marcão. Então, tem que ver, né? Agora é torcer pro Basso conseguir desempenhar um bom futebol e quem sabe, se ele jogar muito, muito mesmo, um clube conseguir se interessar e pagar pelo menos 2, 3 milhões de euros, Marcão, pro Santos se livrar dessa. Porque quando acabar o prazo do TAS, vai voltar a situação da FIFA e aí sim, é causa ganha pro Arouca com juros e correção. É, exato. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Bom, vamos esperar o Baço. Depois vamos falar que eu tô secando o Baço aí. Eu tô que nem o Santástico atualmente, torcendo pra todo mundo, viu, Jordão? O Santástico virou blogueiro, tá sabendo, Jordão? Virou? Virou. Tudo ele tá apaixonado agora. Neymar renova pra ganhar 3 milhões e 500 mil reais por dia. Gostou, Santástico? Adorei, Marcão. Santos vai contratar o Vitinho, contrato vitalício. Gostou, Santástico? Adorei, Marcão. Eu tô que nem o Santa, tô gostando de tudo. Tô gostando de tudo. Se o Baço custar 30 milhões de reais, tá barato, tem que pagar em 3 parcelas e fechar o assunto. Agora, meu caro Thiago Jordão, El Bigodinho. El Bigodinho Jordão. Me diga uma coisa, Jordão, e o Vitinho? Ontem surgiu uma informação que o Vitinho pode pintar no Santos Futebol Clube, jogador revelado no Botafogo, jogador que passou pelo Flamengo. Traga mais detalhes do Vitinho. É mais um jogador avaliado pelo Santos? Tem interesse, não tem interesse? Aonde que estava jogando o Vitinho? Tá sem clube? Tá jogando em algum lugar? Traga detalhes sobre o atacante Vitinho, Jordão. Vamos falar do Vitinho, Marcão, que o Santos demonstrou interesse na contratação do atacante Vitinho, que está livre no mercado após a passagem pela Arábia Saudita, jogando pelo Al-Ettifaq, Marcão. A informação que foi inicialmente divulgada pelo De Olho no Peixe e depois trouxeram mais detalhes a respeito dessas negociações. Por que o Santos tem interesse na contratação do Vitinho, Marcão? Ele é considerado um processo complexo devido aos valores envolvidos. Por quê? Porque lá na Arábia Saudita o Vitinho tinha os vencimentos salariais muito altos, Marcão. E apesar dele estar sem contrato, o atacante contaria ainda com salário elevado e também pedido de luvas, né? E ainda assim, mesmo com esses pedidos, o Santos demonstra interesse no jogador porque ele conta com um perfil que o Santos busca no mercado de transferências, principalmente no nome de Alexandre Matos. O Santos tem interesse no Vitinho por conta que ele está livre no mercado. Entra naquele case que o Santos busca, jogadores livres no mercado ou jogadores em final de contrato, Marcão. Então, o Santos sonda e estuda a situação do Vitinho nesses moldes. Tá aí, vamos conhecer um pouco mais do Vitinho, o Thiago Jordão, que tá jogando fora do país há algum tempo. Traga números do Vitinho, Thiago Jordão. Será que é uma boa para o Santos Futebol Clube? Olha, eu confesso que há muito tempo não acompanho o Vitinho. Me lembro dele no Flamengo, jogador razoável, Vitinho. Traga números do Vitinho pra galera conhecer um pouco mais desse jogador que pelo menos está no radar do Santos Futebol Clube, Jordão. Vamos entrar no detalhe, Marcão. O Vitinho, que tem 31 anos, ele tem uma altura de 1,80. Sua posição é ponta esquerda. Inclusive, se vocês forem observar o mapa de calor dele na última temporada, ele atua quase sempre pela esquerda e pouco entrando, por exemplo, na pequena área. Na sua carreira, ele disputou 507 partidas, marcou 101 gols, distribuiu 68 assistências, jogou por 6 clubes diferentes, sendo o Internacional, o Flamengo, CSKA de Moscou, a Al-Ettifaq, também o Botafogo, Marcão. E além disso, ele tem uma carreira de certo ponto vitoriosa. Ele conseguiu vencer 16 títulos e, surpreendentemente, teve apenas 2 lesões na sua carreira, Marcão. E, repito, o Vitinho está livre no mercado. Tá aí, Thiago Jordão. Eu sempre tenho muito medo, viu, Thiago Jordão, desses jogadores que estão fora do país e a gente não sabe bem, né?
qual é a condição deles, né? Agora, é claro também que para um clube, Thiago Jordão, que está sem dinheiro, né, você precisa criar alternativas, você precisa criar soluções, né, talvez mais baratas, né? E pelo fato de o Vitinho estar sem clube, você tem uma facilidade maior, né? Você não precisa... É claro que talvez você pague um valor alto em termos de salário, de luvas, mas você não tem o vínculo com outro clube. Você não precisa pagar pelo passe do atleta para outro clube. Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Infelizmente, é o modelo do Santos. O Vitinho tem 31, é isso que você colocou aqui, Jordão? 31 isso anos, aí, né? Isso. Não é um jogador velho, né, Thiago Jordão? 31 anos é um jogador que ainda tem lenha para queimar, né? Se cuida. Eu entendo que ali entre 29 e 31 anos é uma idade razoável ainda, né? Hoje o futebol permite que o jogador jogue em bom nível até 36, 37 anos. Dá para você jogar em bom nível fisicamente, tecnicamente, até 37 anos aí. Tem jogador, claro, que aí é exceção, joga até 40, 41. No caso de goleiro, temos aí o Fábio já com quase 44 anos, né? Mas são exceções, é claro. Mas 31 anos não é uma idade ruim, não. Você gosta do Vitinho, Thiago Jordão? Seria interessante ter o Vitinho no Santos Futebol Clube? Você tem boas memórias do atacante ex-Flamengo? Não tenho, Marcão. Aí que mora o perigo. Eu, particularmente, não tenho boas memórias do Vitinho, jogando principalmente com a camisa do Flamengo, Marcão. Porque eu lembro que na época, quando ele foi contratado pelo Flamengo, lá no ano de 2017, muito se criou uma expectativa de que o Vitinho pudesse ser o cara daquele Flamengo que estava se reconstruindo, no Flamengo que estava buscando os voos maiores no Campeonato Brasileiro. Só que não aconteceu. O Vitinho ele foi uma fraude no Flamengo em dado momento, tanto que em muitas situações, vídeos de memes, né, envolvendo jogadores, muito acontecia com o Vitinho. Daqueles lances em que o jogador corta para o meio e acaba isolando a bola, situações que o jogador erra passes bobos. Então, nesse quesito assim, Marcão, eu não tenho boas lembranças do jogador Vitinho. Só que eu enxergo uma coisa dessa contratação, Marcão. O Santos ele buscava um jogador, por exemplo, pro lado esquerdo, diferente das características do Soteldo. Aí sim, eu acho que o Vitinho tem características diferentes do Soteldo. Como, por exemplo, o Vitinho, ele tenta mais o chute pro gol. Ele tenta mais a finalização. Ele tem um chute melhor que o do Soteldo. Coisa que, com o jogador venezuelano, a gente conhece que ele não chutava nem por decreto. Então, nesse quesito, já que o Santos buscava um perfil de ponta esquerda diferente do anterior, aí sim, eu acho que o Santos pode estar olhando com bons olhos essa contratação. Só que, por mais que ele não tenha ido bem no Flamengo, Marcão, eu ainda coloco em consideração que ele jogou em mercados alternativos. Ele jogou, por exemplo, no Catar, jogou na Arábia Saudita, jogou também no mercado russo, Marcão, e eu particularmente eu sempre tenho uma desconfiança a respeito desses jogadores. A ver, por exemplo, se o Santos consegue contratar o atleta com boas condições salariais, sem ele vir ganhar muito dinheiro, como era, por exemplo, no mercado saudita, eu acho que o Santos pode sim estar fazendo uma contratação boa. Agora, se for para pagar um alto salário para o jogador, dar 2, 3 anos de contrato, Marcão, aí eu particularmente fico com o pé atrás. No quesito de 0 a 10, não vou ficar em cima do muro, eu fico com uma nota 3, Marcão. Não gosto tanto assim do Vitinho. Louco. Nota? 3. Ih, mamãe! Sai pra lá, Vitinho. Pô, tá de brincadeira, nota 3, pô. A gente já tem um monte de jogador nota 5, se é nota 3 não pode jogar no Santos. Hipótese nenhuma, né? Hipótese nenhuma. Agora, chutar mais pro gol que o Soteldo, Thiago Jordão, todo mundo chuta. Essa é a verdade. Soteldo não sabe chutar, né? Chutar mais pro gol que o Soteldo, todo mundo chuta. Agora, você resumiu bem o atleta aí, né? Não seria uma contratação de grande impacto, né? Acho que seria um jogador razoável aí pro elenco do Santos Futebol Clube. Até acho que você pegou pesado na nota 3 aí, né? Mas respeito no sentido da contratação. Ah, ok. Mas eu acho o Vitinho nota 5, 5,5, tá? Eu sinceramente, não contrataria. Agora, eu tô muito tempo sem ver o Vitinho jogar, né? Eu volto a dizer, eu acho que o Santos não vai fugir muito de contratações desse perfil, não. Porque não tem dinheiro. Então você vai contratar jogadores normalmente brasileiros que deixaram clubes ali do mundo árabe, né? Tem muito jogador brasileiro que foi e tá voltando. Então vai ser basicamente isso, não vai ter. Agora, não adianta, um ponto importante, Thiago Jordão, é que o Santos tem que ter muito cuidado nas contratações, né? Não adianta inchar o elenco, porque depois você acaba não entendendo a necessidade de buscar jogadores melhores, porque o teu elenco está inchado. E aí você começa a colecionar um monte de jogador nota 5 no seu elenco. E dá a impressão ao torcedor que nós temos bons jogadores e não temos. Então eu sou sempre favorável, Thiago, ao invés de contratar jogador nota 5,
não contrata. Não contrata. Né? Aposta no Matheus Xavier, aposta no Luca Meirelles, aposta até no Robinho Júnior. Entende? Para contratar jogadores medianos, promove jogadores da base para que eles fiquem ali, pelo menos conhecendo, né? Ganhando esse corpo para que no momento certo eles possam entrar na equipe e realmente serem aproveitados. Então sou contrário a contratações de jogadores medianos. Eu acho que o Vitinho para mim é um jogador nota 5, Thiago. Tem que tomar cuidado para, se trouxer esse jogador, que venha realmente ganhando pouco. Porque pagar alto, gastar muito dinheiro com jogador mediano, para mim é um grande erro. Eu nem traria, mas se trouxerem o Vitinho, jogadores com essas características, que tragam ganhando um valor baixo, ganhando um valor pequeno, porque a gente tá cansado de ver jogador sentado no contrato.